Olá pessoas, meu nome é Dedé Miranda, sejam bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, faça os comentários sobre os assuntos que nós estamos trazendo todos os dias, divulgue o canal. Vamos às notícias. Bom, pessoas, notícias é que não nos faltam. Todos os dias, muitas coisas acontecendo dentro do governo, na nossa sociedade, algumas coisas impossíveis da gente não deixar de falar. Tivemos os casos das subcelebridades no Leblon, no Rio de Janeiro, e depois aquele outro senhor nos Jardins, naquele restaurante chiquérrimo, nos Jardins, em São Paulo. Das duas coisas, dos dois acontecimentos, eu quero só deixar uma coisa, porque as duas situações são muito bizarras, mas a falta de respeito que a gente tem visto na nossa sociedade está assim um absurdo, e a falta de educação com as pessoas, né? E aí eu paro para pensar que nós estamos no meio de uma pandemia. Ontem nós chegamos a 1 milhão de mortos no mundo. No Brasil já estamos passando de 134 mil mortos. Eu acho que a pandemia acontece só dentro da minha casa, porque eu estou desde o dia 15 de março dentro de casa. Saí neste período 4 vezes para resolver questões que eram inadiáveis. E aí você olha as pessoas se aglomerando em todos os lugares. Eu acho que eu estou vivendo numa realidade paralela, onde o que eu vivo e o que eu vejo é diferente do que as pessoas andam vendo, vivendo e as coisas acontecendo. Porque não tem outra explicação para os absurdos que vêm acontecendo no nosso dia a dia. E aí eu preciso falar sobre um outro assunto também que tem preenchido as redes sociais e os noticiários. E ando temendo pelo resultado final destes acontecimentos. Vocês já devem ter visto que jornalistas vêm sendo demitidos por se posicionarem sobre questões envolvendo a família do presidente. Agora vimos uma banda de rock que está sendo processada pela primeira-dama também por ter feito uma música parodiando as questões que envolvem essa senhora. Uma jogadora de vôlei que está sendo denunciada no Tribunal Superior de Justiça Desportiva por não concordar com a política do presidente da República. E aqui eu quero citar um caso do professor Marco Antônio Villa, que está sendo processado também por falar em seu canal essas coisas de falar contra o governo, de se posicionar contra as políticas absurdas que estão sendo praticadas. O professor Villa disse outro dia que são 22 processos que estão sendo movidos contra ele. E essas são apenas algumas coisas que vêm acontecendo no nosso país. E não porque não sejam importantes, mas vamos a outras coisas que nos deixam de queixo caído quando lemos os jornais todas as manhãs e que estão sendo levadas a cabo por esse governo. Ontem tivemos a reunião do CONAMA, onde o assassino do meio ambiente, Ricardo Salles, extinguiu as regras de proteção dos manguezais e das restingas. E eu falei sobre o CONAMA aqui quando o Ricardo Salles desmontou esse conselho, tirando todas as pessoas da sociedade civil que tinham voto. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde alguma coisa como essa iria acontecer. E não deu outra. O senhor Ricardo Salles está sim assassinando o meio ambiente. E não estamos vendo muita movimentação contra isso. As coisas vêm acontecendo dia após dia. Fogo na Amazônia,
recordes sendo batidos, Pantanal, Cerrado. Não é possível, minha gente. Não é possível que essas coisas não reverberem para ações. Porque não adianta, eu já falei aqui, nota de repúdio não apaga fogo, nota de repúdio não salva animais, nota de repúdio não vai salvar as águas, as nascentes que estão sendo destruídas por conta das aberrações do senhor Ricardo Salles. E eu preciso comentar aqui sobre ainda o discurso do Jair Bolsonaro na ONU, que fez questão de dizer que o país, para justificar um pouco os incêndios e as queimadas na Amazônia, que o país sustenta o mundo com a sua produção agrícola. Mas hoje nós temos mais de 10 milhões de brasileiros passando fome. E a nova discussão agora é sobre a renda cidadã, que já foi Renda Brasil. Mais uma vez, o governo repaginando e tentando emplacar um novo projeto. E aqui eu não quero ser injusta. Mais do que nunca, o país precisa realmente de uma renda cidadã. Mas o problema é de onde os recursos serão tirados. Como disse, as famílias com fome nesse país passam de 10 milhões, estão gritando por alimentos em suas mesas. E é mais do que na hora de que essas pessoas tenham em suas mãos algum dinheiro, uma garantia para que não falte o alimento. Mas o problema é o governo querer tirar de lugares onde o recurso já é escasso para tampar um outro buraco. E que fique claro, o projeto do governo não é resolver a questão das pessoas, mas tentar a sua reeleição em 2022 com esse dinheiro. E para isso, o governo quer retirar 5% do Fundeb para garantir o seu Renda Cidadã. E precisamos lembrar que quando da votação desse projeto, que é para ampliar a capacidade da educação básica, o governo tentou colocar o financiamento do Renda Brasil embutido no valor que seria somente para a educação. E graças ao Congresso, essa parte do projeto foi rechaçada. E para completar os recursos para o Renda Cidadã, o governo pretende adiar o pagamento dos precatórios. E aí eu fico pensando, você que tem algum precatório a receber do governo, não receberá. Receberá um calote. E mais uma vez, não que não seja necessária, só que para isso o governo precisa diminuir os gastos. E o que o governo quer fazer, então, é tirar o dinheiro de onde não existe um teto de gastos para se reeleger. E aqui eu preciso citar a Lei de Responsabilidade Fiscal, para que a gente possa entender direitinho essa manobra que o governo está tentando fazer. A Lei de Responsabilidade diz o seguinte, que para criar despesa obrigatória, que seria então a renda cidadã, que é de caráter continuado, tem de haver aumento da receita ou redução permanente de gastos. Mas isso o governo não quer fazer. Cortar na própria carne e de uma maioria privilegiada, o governo não quer fazer. Está querendo tirar da educação ou dar o calote no cidadão. Então, pessoas, a Lei de Responsabilidade Fiscal está sim sendo violada. Jair Bolsonaro está tentando dar pedaladas fiscais. Vamos aguardar que o Congresso Nacional esteja vigilante também para essa situação, como ocorreu em 2016.
E é por isso, pessoas, que todos os dias eu venho aqui falar sobre as aberrações e as atrocidades deste governo. E isso, pessoas, não é de agora, não é porque eu tenho um canal no YouTube que eu estou falando sobre o Jair Bolsonaro e sobre esse governo. Eu abri o canal no YouTube para realmente reverberar mais essas informações. Mas eu venho falando sobre isso desde quando esse sujeito era candidato. Conversava com os meus amigos sobre isso e dizia do perigo dele quando e se assumisse o governo. E muitas pessoas pagaram para ver. E estamos amargando essa escolha e os estragos por ela provocados em todos os níveis da nossa sociedade. E continuarei aqui todos os dias falando e denunciando essas aberrações. Nos resta sim arregaçar as mangas e lutar para tirar essa escória do poder. E como sempre, todos os links sobre reportagens que eu mencionei aqui estão fixados nos links abaixo. Se cuidem, se precisar sair de casa, usem máscara, usem álcool em gel e mantenham a distância. Sua vida é muito importante. Para terminar o vídeo de hoje, eu trouxe uma frase do Luiz Flávio Gomes que diz o seguinte: como se explica no Brasil a presença de ladrões da coisa pública em todos os níveis, em todos os tempos e em praticamente todos os partidos? Somos nós que fazemos isso com o nosso voto e precisamos sim valorizá-lo a cada eleição. Senão, continuaremos ter esses trastes em nossa política. Obrigada por terem ficado comigo até o final deste vídeo. Deixe seu comentário sobre os assuntos que a gente vem tratando aqui. Ative o sininho, deixe seu like. Obrigada, valeu e até mais!